Carluxo tá se ferrando, cara? O que tá acontecendo Não. aí? Não. Agora você não venha, não venha. Cara, Não eu venha. analisei, eu fiz uma live. Atlas, é Eu Atlas. prometi que a live ia ser rápida. Eu tava moído a hora que eu abri a live, eu fiquei 3 horas no ar. Depois teve muito superchat, muito live pix, enfim, eu fiquei 3 horas no ar. Eu li a Atlas em profundidade. Tem erros grotescos na Atlas aqui de Santa Catarina e eu expliquei o motivo. Eu não analiso essas coisas com emoção. É lógico que tem algumas coisas que são meio óbvias, assim. Tipo, você sabe que Futura Apex e Veritas são pesquisas para ajudar a campanha do Flávio. A própria Paraná Pesquisa é uma pesquisa para ajudar a campanha do Flávio. Todo mundo sabe disso. Ah, mas a Paraná Pesquisa acertou muito. Gente, em que momento? Faltando uma semana para a urna? Daí eu também acerto. Eu nem preciso de pesquisa porque eu sei quanto é que vai dar na urna. Aliás, eu cravei o resultado da eleição de 2022 quase que na casa decimal. Errei por 1 ou 2 décimos, negócio mínimo. Então, acertar faltando uma semana, todo mundo acerta. Você sabe que tem institutos que acertam mais e menos. Eu elogio muito a Atlas e vou seguir elogiando a Atlas. Nacionalmente, primeiro que dos primeiros elogios que eu faço à Atlas, eu acho que fui o primeiro a elogiar isso em nível nacional, é a mudança da metodologia do campo. Parar de ser refém da pesquisa presencial. Eles usam o argumento da eliminação da questão psicológica, e sim, é um bom argumento, mas eu colocaria mais um para fortalecer a metodologia da Atlas. Não é só a questão psicológica do entrevistado. O campo, do jeito que ele é feito hoje, tipo, você não consegue pegar os dois extremos. E eu não tenho a menor dúvida de que se preenche os dois extremos a fórceps nos institutos tradicionais. Que dois extremos que eu estou falando? Do econômico, do social, salário. E isso impacta geograficamente também. Imagine um pesquisador no instituto presencial indo para o Rio de Janeiro e tentando entrevistar em favela. Não entra, bicho. Simplesmente não entra, porque a favela é dominada pelo tráfico, porque ou você vai falar antes com o dono do morro ou você não entra. E os institutos nem mandam os entrevistadores, e com razão, seria expor a segurança deles, sequestro, assassinato, enfim. Não vão. Do mesmo modo, eles não entram no Leblon, eles não entram nos condomínios fechados, eles não entram nas mansões da classe A no Rio de Janeiro, eles não entram nem na Barra, não precisa nem ir para o Leblon, eles não entram na Barra, que é lugar de emergente, eles não pegam classes A e B. E aí, nego se mata para fechar a amostra, a fórceps aí das distorções. Então, eu elogio a Atlas para um caralho. Dito isso, essa semana eu não analisei a pesquisa BTG Nexus. E não é porque eu tenha nada contra o Nexus, contra o BTG, contra ninguém. É que a pesquisa tá verde. Depois de muito tempo parado, o Nexus fez pesquisas pontuais, parece que já fez pesquisas nacionais no passado. Depois de muito tempo com a grana do BTG, o Nexus voltou a fazer pesquisa nacional. Leva tempo para você refinar o algoritmo, leva tempo para você refinar a amostra, leva tempo para você refinar o controle. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Eu estava falando com o Renan sobre isso ontem, e o Renan estava falando da Atlas no norte, que um dia ele tem 2%, no outro ele tem 5%, no outro ele tem 8%, daí ele volta para 3%. Cara, não faz sentido. Isso é uma descalibrada dentro da região norte. Nacionalmente, a Atlas tem antecipado tendência, chegado antes dos outros, feito um trabalho maravilhoso. Elogio a Atlas, inclusive internacionalmente. Na eleição do Donald Trump de 2024, o melhor scout de pesquisas nacionais é da Atlas. Não é de nenhum instituto americano, é da Atlas. Dito isso, você fazer pesquisa regional é diferente de fazer pesquisa nacional. Você não conhece o campo, você não conhece a realidade local. Eu olhei a amostra aqui de Santa Catarina, Júnior, e aí eu vejo lá na amostra que a minha região, e eles agruparam Caçador e Chapecó, é maior na amostra do que Joinville, a terra do Batista. Joinville é nada menos do que o maior colégio eleitoral do estado. Em torno de Joinville tem outras grandes cidades, tem Jaraguá do Sul, tem outros municípios médios ali em volta, tem Araquari crescendo. Tem alguns, tem Balneário Barra Velha. Não tem o menor sentido. Pode pegar a região oeste inteira que eles pegaram e agrupar e não dá Joinville, só a cidade de Joinville. Grande Florianópolis, praticamente com o mesmo tamanho de Caçador de Chapecó. Blumenau, eles botaram com 30% da amostra. Blumenau não é o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. A amostra está mal desenhada. E aí, o que eu falei na minha live ontem? Eu posso afirmar que os números da pesquisa Atlas estão absolutamente corretos quando eles analisaram governador de estado. Como é que eu sei disso?
porque eu tenho pesquisa dos outros partidos, porque eu tenho pesquisa local, porque eu tenho alguns dados comparativos que eu olho e digo, não, isso aqui está batendo. Eu olho para a pesquisa presidencial no geral e eu digo, não, isso aqui está batendo. Só que daí eu desço. Vou dar um dado aqui que não faz sentido nenhum. E eles podem botar o Matheus Batista ao vivo aqui, ele vai te confirmar. Em Joinville, Lula lidera em cima de Flávio Bolsonaro. Não há mundo em que Lula lidere a eleição em Joinville. Não existe. É na base do 3-1 em Joinville a diferença. É essa a base. Petismo foi varrido do mapa de Joinville há 20 anos atrás. Depois da eleição de 2008, nunca mais se recuperou. Então tem alguns erros ali que são grotescos. E o modo como a pergunta de Senado, especialmente, foi feita é muito ruim. É muito ruim. Eu li o relatório ontem inteiro. Então, o que eu posso dizer sobre a Atlas de Santa Catarina? Marcelo Brigadeiro tem sim 5%. Porque se todos os números estão batendo... Eu nunca tinha visto uma pesquisa testar o Brigadeiro. Nem essas que eu vi de partido, outras que estavam correndo aqui no estado, o nome do Brigadeiro não havia sido testado ainda. Essa data foi a primeira vez que eu vi testado. Agora, Jorginho Melo bateu com o que eu tinha visto em pesquisa interna. João Rodrigues bateu com o que eu tinha visto em pesquisa interna. Gelson Merizio bateu com o que eu tinha visto. Então eu sei que o 5% do Brigadeiro é real. Como eu sei que o resultado da presidencial no geral do estado está certo. Tem as distorções por região, porque claramente foi mal desenhado. Se a Atlas continuar fazendo pesquisas em Santa Catarina até a eleição, eu não tenho a menor dúvida que em 2 ou 3 rodadas a amostra vai estar calibrada, os grupos controles vão estar calibrados, o que eles chamam ali de redistribuição de controle pós-amostral vai estar melhor calibrado e aí vai estar 100%. Eu continuo dizendo, Júnior, o que eu falei no Bisoto by Night do ano passado. Eu aposto a minha bunda que o Carlos Bolsonaro está eleito com algo como 60% dos votos. Não existe mundo em que Carlos Bolsonaro esteja em terceiro lugar na eleição do Senado em Santa Catarina. Eu trabalho com análise. Eu vou trabalhar para derrotar ele. Depois eu faço que nem o Ricardo Almeida. 60%. Caso eu perca... 60%. Se ele não tiver 60% na urna, você vai dar a bunda. Mas eu vou trabalhar para ser derrotado. Mas se eu for derrotado, se eu perder a aposta, porque eu vou estar trabalhando para eu perder essa aposta, eu vou trabalhar para o Carlos não ser eleito. Eu não quero mais um carioca. Vai ser o segundo carioca no estado, Júnior. Segundo. E pelo que eu sei, a missão deve... Você vai se esforçar para dar o butico, correto? Não, porque aí eu vou adotar a filosofia Ricardo Almeida, eu nego a aposta. Entendi. Aí eu não pago. Boa. Só que o seguinte, querendo... Se a pesquisa está errada ou não, não sei. Só sei que a do Senado está muito errada. Ok, mas a campanha acredita que está certa e já estão culpando a campanhou. Já estão fazendo mais um ataque. Não, isso, Júnior, aí é outra coisa. Eles estão usando a pesquisa para guerra interna. O pau está atorando. Agora a campanha, não sei se você viu o vídeo da campanhola, ela admitiu em público que ela está indo para a bancada do Nicolas. Que ela é um pedido do Nicolas. Ela admitiu de público o negócio que o Kim Paim está falando desde o ano passado. E aí, porque o Kim Paim quer dividir a direita. Ela admitiu. Não, estou indo a pedido do Nicolas. Minha candidatura é do Nicolas. Então, isso está colocado. Agora, é só o tretismo interno. É por isso que eles estão usando isso na treta interna. É para fuder com a Ana. É para tentar fuder com a Ana, com a própria Carol. Eu não sei se não há um resto de esperança no grupo ali do Kim Paim, do Mafinha, dessa galera, de chutar a Carol nos 48 do segundo tempo. Vamos lembrar, não teve convenção. O Jorginho falou que é a Carol, o Flávio falou que é a Carol, todo mundo disse que é a Carol. Mas não teve convenção. Nada impede de chegar na convenção e... perdeu na convenção. Acontece. E se acontecer? Pode ser votado em convenção para ter um senador só? Não. Pode, o partido pode decidir ter um senador só. Então eles podem botar para voto, tipo, nós vamos... Um convencional pode levantar a mão e dizer, eu quero ter só um senador. Eu não quero ter as duas vagas. Pode. E se isso acontecer? Nossa. Eu acho, a impressão que eu tenho é que a turma do Kim Paim, do próprio Carlos, cara, o Carlos tá muito puto com a Campanhola e com a Carol. Atrapalharam muito ele. Era para ele vir aqui só passear, Júnior, e encontrar os amigos, ir com os amigos pro clube de tiro, ir acampar com os amigos, e curtir a vida. Ele tá estressado, ele fez 2 campanhas presidenciais, ele queria dar um ar pra cabeça. E o cara tem que se incomodar, agora tá tendo trabalho, aí desgasta. Tem que fazer campanha, né? Ele vai ter que fazer campanha.
aí a imprensa bate, aí empresário cobra, aí ele tem que começar a conversar com as pessoas. Tem que trabalhar, é uma bosta, velho. Era só pra ele estar acampando com os amigos na montanha. Tem um filme muito bom, vou aconselhar pra galera assistir. Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, é antigo, mas me toca o coração esse filme, eu já assisti ele, eu assisti uma vez só, mas é muito bom. Trata uma problemática do nosso tempo. O Segredo de Brokeback Mountain. Tem nada a ver com isso que nós estamos falando do Carlos e tal, aqui de Santa Catarina. Nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Mas é uma dica aí de bom filme pra galera. Essa live tá assim, ó, é ladeira abaixo agora. Aposta, Brokeback Mountain, Carluxo. Eu tô aconselhando as pessoas a assistirem bons filmes. Tá. Agora que você pensa uma coisa. Imagine que, sei lá, os milagre aconteceu e o Carlos não foi eleito. O que acontece? Nossa! Hecatombe, cara, maravilhoso. A Jéssica acabou de falar do meu lado que para começo de conversa Santa Catarina respira, porque aí nós teremos senador, seja lá quem for. Cara, nós estamos caminhando para ficar sem senador. A Carol não tem estatura para estar no Senado, ela não tem densidade intelectual, ela não tem densidade política, ela não tem experiência, ela não tem nada. E os outros dois, cara, o Safe é carioca. E se o Carlos se elege, é carioca. Santa Catarina terá 2 cariocas como seus senadores. É bizarro. É surreal. Se botar o mapa de Santa Catarina e perguntar onde fica Santa Terezinha do Progresso, eles não sabem apontar. Que Santa Terezinha? Não sabem nem a região. Caçador, Jéssica. Uma cidade de 80 mil habitantes, que é a 14ª economia do estado, eles não sabem. Não sabem nem a região. E olha só, falando em Nicolas, então, bancada de Nicolas, mais uma bomba caindo agora em Minas Gerais, né? Não, eu tô acompanhando essa treta, tá maravilhosa. Nicolas e Cleitinho, né? Nicolas e Cleitinho, vamos ver aqui. A notícia que tá é que Nicolas Ferreira barra Cleitinho e explode disputa interna do PL em Minas Gerais. O Nicolas já veio a público falar, estavam me marcando, que é mentira. Isso nunca chegou até mim para poder decidir. Nunca nem tratei sobre Cleitinho em PL ou não. Minhas críticas ao Cleitinho são... Ou seja, é verdade. No minhas críticas ao Cleitinho, pronto, é verdade. Não tem o que falar. Sobre temas pontuais. Pronto. Cara, o Cleitinho é forte também lá, hein? O jogo do Nicolas é muito óbvio, Júnior. Tipo, se o Cleitinho se elege, ele atrasa a vida do Nicolas. O Nicolas sonha em ser governador de Minas em 2030. Ele não pode ter Cleitinho eleito. Se o Cleitinho ganha a eleição em Minas, pode ser um governo de 8 anos. E aí o Nicolas vai ter que esperar. No design político do Nicolas e do Serjão, 2030 é o governo de Minas. Eles vão fazer caixa nessa eleição, eles vão sair dessa eleição gigantes, eles vão ter bancada... Eles vão ter bancada no Congresso e depois ele vai ser governador de Minas. É esse o time. E aí o Cleitinho atrasa esse projeto, é por isso que ele não quer o Cleitinho. Vamos falar de Paraná agora? E todo mundo sabe, só antes de nós falar do Paraná, todo mundo sabe o que seria o Cleitinho. Seria o que foi o governo Zema. Não existe governo Zema, galera. O governo Zema é uma extensão do governo Aécio, do governo Anastasia, e o governo Zema é a continuidade disso. O Zema ganhou a eleição contra o Anastasia e no dia seguinte nomeou o governo inteiro do Anastasia. É inteiro. É todo o grupo político do Aécio continua mandando em Minas. Cleitinho não seria diferente. O cara não sabe nem onde é que é a porta que o governador entra no Palácio Tiradentes. Você acha que ele vai saber governar Minas? Vai entregar o governo para o grupo do Aécio. E aí são mais 8 anos. Esquece, não tira mais essa galera. Esquece. O Nicolas sabe disso, está tentando evitar. Não sei se vai conseguir, vamos descobrir em breve. E olha só, direto de Curitiba, a pior capital do Brasil, a melhor. Vamos para lá. Santa Catarina é uma bosta, pode migrar para Curitiba, lugar maravilhoso. Povo acolhedor. Eles até parecem meio grosso, tá? Eles evitam falar com pessoas, mas é um povo acolhedor. Vão para Curitiba. Rapaz, aqui não tem praia, meu grande. Tá louco, velho. Dia de calor, não tem uma praiazinha pra uma curtir. Vantagem, pode ter tsunami aqui em Florianópolis, França. Não tem uma areia para lagartear lá no sol, tá louco. E se der um tsunami aqui em Floripa, é melhor as pessoas não correrem o risco. Vão para Curitiba, que além de tudo é mais seguro. Aqui dá tremor de terra. Aqui dá tremor de terra, é pior. Mas sabe onde não acontece nada disso? Sim, ela mesma, Belém do Pirá. Ó, vamos lá? Peço desculpas pelo atraso, o Bisotto vai entender a razão. Eu estava conversando com uma candidata mulher. Não há nada mais importante nessa época do ano do que conversar com um prospecto de candidato.
Teve um prospecto de vocês que veio me perguntar o que eu achava, eu incentivei, França, a minha parte eu fiz. Eu sei o parto que está sendo arrumar candidaturas femininas no Brasil inteiro. Aliás, se você é mulher e está assistindo essa live e te convidaram, seja. E eu falei um negócio na minha mais recente aula sobre coordenação de campanha, dando algumas dicas ali para marinheiro de primeira viagem. Não existe eleição perdida, galera. Não existe eleição perdida. O França está indo para uma missão ingrata no Paraná. O França sabe disso. É uma missão ingrata. É um cenário muito difícil. Se o França fizer 2%, não é eleição perdida. Não existe eleição perdida. Está se construindo o futuro. E você pode fazer parte disso. Se a missão te chamou, aceite a missão. Vá. Bora, bora, bora. É isso aí, pessoal. Filiem-se. É hoje. É hoje e sábado. Não se filiem em nenhum lugar. Vocês não têm que ser candidatos, só filiem-se em partidos políticos, entendeu? O voto é a arma do cidadão, é a festa da cidadania. É a festa da democracia. O seu partido de preferência. Tá? Perfeito, perfeito. Se você for de esquerda, filie-se ao PSOL, que ele é mais ideológico do PT, filie-se ao PT, fiquem à vontade. Não filiem na missão. Mas filiem-se. E sejam candidatos e candidatas. Vamos comentar isso aqui antes que a gente tomar o multa eleitoral. Olha só, cenário 1. Saiu aqui pesquisa Atas para governador do Paraná, com Sérgio Moro, Requião, Greca, Guto Silva e o nosso querido Luiz França. Luiz França pontuando 2,9 pela missão, assim, quase alcançando o Guto Silva e o próximo a passar o Greca. O que você tem a dizer, senhor Luiz França? Que fez o Instagram 2 meses atrás. Deixa eu fazer uma sugestão ao França. Eu acho que o Greca daria um belo vice, tá? Deus me livre. Não, que a gente já bateu nesse cara aí, tomou de processo dele. Nossa senhora. Ele teogeriza, gente. Última eleição, a gente batia um pouco no prefeito e um pouco no ex-prefeito. Aí teve segundo turno. Imagina o amor que eles têm por nós. Tinha opção da Grêmio, mas agora ela filiou no PSD, agora fudeu. Cara, que pena, velho. Que pena. A Grêmio, assim, a gente Você acha que ela se filiou no PSD para lutar contra o sistema? Ela acabou de postar uma foto com o Flávio Bolsonaro falando que nada mudou. Ela ainda é muito Flávio Bolsonaro. Te digo o seguinte, nada pior do que uma mulher traída. Isso aí ela decidiu pelo fígado, de raiva do Moro. Porque em termos políticos não tem razão nenhuma de existir essa decisão. Nenhuma. Você sabe, Júnior, que eu falei pro França no Congresso, eu não conhecia o França até o último Congresso do MBL, eu falei para ele que nós precisamos de mais casado no MBL. Esse é o tipo de reflexão que só um casado é capaz de fazer, França. Decidiu pelo fígado. Cara, assim, a gente concorda com muito pouco com a Cristina, mas a gente convive no mesmo campo. Então, se você está no mesmo campo, você conversa com a pessoa. A gente tem uma relação maravilhosa com ela, maravilhosa. Até depois do fato do Moro ir para o PL, eu esperei uns 2, 3 dias e mandei mensagem. Já lambeu as feridas? Vamos acordar para a vida, pensar. Projeto de Senado já era, tal, não tem o que fazer. Por quê? Essa galera não entendeu que o voto não é dela. O voto é do Bolsonaro. O voto é do Bolsonaro. Foi contra os ditames do Bolsonaro, vai se ferrar. Infelizmente, ela vai acabar com a carreira dela a partir dessa eleição. Infelizmente. Porque ela está indo para um grupo que não gosta dela, que ela já desceu abordoada, sozinha, e sem o eleitorado que ela tinha. Até junho, julho, ela vai estar derretida na própria base dela. Então, eu juro por Deus, eu sinto muito, porque a Cristina é uma pessoa que sempre foi correta, as ideias tortinhas dela, beleza, mas assim, vai passar, né? O tempo político dela vai passar mais rápido do que o normal. Vamos falar da sua pré-candidatura, porque estamos na tela. Taca na tela! E aí, senhor França? 3% um cenário com Greca, Sérgio Moro e Guto Silva. E aí, quem é o filho? Primeiro, tá explicado porque o Ratinho ainda não anunciou o seu sucessor, né? Porque todos vão perder. Agora eles estão decidindo quem vai perder com a cara na frente. Então, morreu o governo Ratinho, velho. Agora entra aquela melancolia, assim, ó, a tinta da caneta acabando, os parceiros indo embora, fazendo videozinho, filiando no PL, filiando com o Moro, tal.
e o desespero vai vir grande. Eu acho que essa tem para ser uma das campanhas mais violentas da história do Paraná. Porque os caras vão estar com a máquina, vão estar com muito medo de se ferrar, e a gente já tem um alvo que está lá em cima, que é o Moro. Eles precisam desgastar o Moro. Então, o que vai ser de pancadaria nessa eleição é absurda. Sérgio Moro, movimentação dele em termos líquidos eleitorais foi positiva, cresceu aí de 7% a 8%, e nos ajudou também. Quando o Moro foi para o PL, eu comemorei, ninguém entendeu. Por que eu comemorei? Parte da rejeição do Flávio Bolsonaro, que vai pairar sobre o Moro, grande parte cai para nós. Esse cara não vai votar no Greca. Esse cara não vai votar no Guto Silva. Por isso que a gente saiu de 1,5 para 3,3, de uma pesquisa para outra, depois desse acordo do Sérgio Moro com o Flávio Bolsonaro. Outra, Moro já chegou no teto. Por quê? Ele faz 51 no primeiro turno, ele faz 56 no segundo. O Moro tem que trabalhar para matar a eleição no primeiro turno. Vai ter que trabalhar para matar a eleição. E aí, num jogo de 4 meses atrás, que eu ajudava o Moro, porque eu segurava os candidatos do Ratinho para não ultrapassarem o Requião, agora é diferente, agora eu atrapalho o Moro. Então vai ser um jogo legal, vai ser maravilhoso. Então nós vamos atrapalhar muito o Moro. Vamos, com certeza. Quer dizer, a gente vai fazer o nosso jogo, vai fazer o nosso trabalho, vai arrematar nossos eleitores, vai criticar os nossos inimigos e vamos sair maior, com certeza. Aqui você está com 3,3, se vir o... Isso aqui é mais provável ou não é mais provável? Não, esse não é o mais provável. Se o Alexandre Cury é candidato, o Greco é vice e vice-versa. Uhum. Essa é a situação. Só que assim, volta lá, vamos lá. Vamos comparar. Sérgio Moro, um cara que ficou 5 anos passando todo dia no Jornal Nacional como o cara que estava combatendo o crime. Isso aí, o eleitor do Moro é o eleitor não engajado, a pessoa não entende isso. O Moro não tem militante. Só que aquela pessoa que não sabe nada de política, ouve juiz Moro, remete aquele tempo e quer votar no cara, porque o cara é o Robin Hood contra os políticos. Aí Requião Filho, pai dele 3 vezes governador, com a frente amplíssima da esquerda, sem nenhum outro candidato. Alexandre Cury, a família Cury manda na Assembleia há 40 anos, para mais. Aníbal Cury é o Buda da Assembleia, ele é o grande rei da Assembleia. E o neto dele, presidente agora, 9,8%. O Greca, olha o que sobra para o Greca, 3,7%. Era prefeito da maior cidade do estado até ontem. E o Greca como beta da eleição? Ah, com certeza. Não sobra nada pro Beto. Sobra nada. Sobra. O MDB tá com dificuldade de chapa, velho. Tá feia a situação. Eu sei por que os catarinenses, tipo, o Bisotto não gosta do Greca. O que o Greca mandou de morador de rua e ônibus para Joinville e Florianópolis. Cara, eu vou confessar para vocês que eu gosto do Greca. Eu acho ele uma figura engraçadíssima. O Greca sempre me gerou entretenimento em política. Eu tenho uma história com o Greca que eu fui contar numa entrevista que ele deu, acho que era na Clube França. Uhum. E aí entra um ouvinte para fazer pergunta. O ouvinte certamente falou para a produção que ia perguntar de uma praça, de uma rua. E o ouvinte, o Greca, quando é que você vai parar de fingir que você é homem e vai admitir que você dá a bunda? E o Greca não se perturbou, imperturbável. Ele disse, meu filho, eu vou governar Curitiba com a cabeça, não com a bunda. Ai. Eu contei essa história na casa do meu deputado com a esposa dele, que é a juíza. Era um final de festa, tava naquele. Todo mundo já quase indo embora, sobrou uma rodinha, deu com o filho dela, mais uns amigos próximos, e tava todo mundo se conversando. Obviamente que quando eu falei com a bunda, deu um minuto de silêncio. A mãe do guri, que é a juíza da infância e da juventude. É um clima ótimo. Eu sou perito nessa, Tem uma boa também, em 2016, depois da eleição dele, ele foi dar entrevista na Gazeta, e a editoria da Gazeta era feita por um esquerdista, pelo Rogério Galindo, que hoje é dono do Plural Jornal, aqui, o mais esquerdista do estado. E aí ele batia no Greca, falando que era higienista, tal. Naquela época,
Há 10 anos atrás, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Greco era visto como um cara de direita. Hoje ele é visto como esquerdista completo. Extrema direita. Sim, como higienista e tal. E ele começa a cantar Lobo Mal. Tipo, acabou a eleição, Gazeta, vocês perderam, eu ganhei. Ele é maravilhoso. Ele é um meme ambulante, né, velho? Ele é o exemplo máximo de carisma, né? E como carisma não é algo fabricado, né? Ele tem ele farma a aura, essa é a verdade. O Greca tem o brilho dele. Eu acho que ele numa eleição até atrapalha, porque esse gordinho na TV, ele pega o Moro, ele tem capacidade intelectual, ele não tem vergonha das posições dele, ele não é tipo um ratinho que faz qualquer pergunta longe do script, ele se soa todo, se peida todo, não, ele vai para cima e ele defende as ideias dele. Então, ele num debate com o Moro é pedrada, viu? Pedrada bruta. Outra coisa, ele não é tão ligado ao Ratinho, né? Então ele não abraça os BO do Ratinho. Fica meio difícil bater nele. Então, cara, ele é um cara competitivo até para segundo turno. Só que ele não tem condições políticas de fazer isso. Ele está no MDB, o MDB está focado... Malemar faz um deputado federal. Né, França? Tipo, uma campanha do governador. Vamos dizer que ele tivesse estrutura. O Greca não consegue mais rodar o estado, ele não consegue fazer 5 comícios por dia. Talvez um Greca de 20 anos atrás conseguisse isso. O Greca de hoje não dá mais conta disso. Tem a idade pesando também. Esquece. Então, cara, o Alexandre Cury é o cara da máquina, é o cara da prefeitada. Eu tenho um amigo, um judeu aqui, que ele trabalha com disparo de SMS. Parece bobagem. Ninguém menos do que Renato Impera. Oi? Ninguém menos do que Renato Impera. Não. Parece bobagem, mas envio de SMS para você atingir Rincão é bom demais. Você não vai chegar lá em São Manuel do Paraná, 3 mil habitantes, lá no meio do mato, nem de Instagram, meu grande. Lá é SMS. E a taxa de resposta do Cury é 3, 4 vezes melhor do que o segundo colocado. Então, o povão que está na caverna do Platão lá, o povão ama o cara. Ama, a prefeitada ama. Só, cara, é pouco representativo, né? Porque 100 municípios de 2 mil habitantes não dá um município de 200. Porque pelo menos de 200 vai ter uma cultura própria, tal. Ela vai criando uma casca própria. Pior, não aparece em pesquisa e aí a mensagem para o mundo político passa a ser ruim. É difícil você pegar os 200 mil votos desses 100 municípios, você não pega. É uma merda, não aparece em pesquisa, você já passa uma mensagem ruim para o mundo político, é difícil tracionar. Sim. E, cara, ele não entra em grande cidade, porque há 20 anos atrás teve o Diário Secreto, o escândalo do Diário Secreto. Dizem que tinha 2 formas de diário tal, e os caras imprimiam um e o outro não imprimiam. E ali nomeavam funcionários fantasmas. Tinha, numa sala de 40 metros quadrados, tinham 200 pessoas alocadas lá trabalhando. Isso ficou muito na conta do Alexandre Cury, até porque a família domina a política paranaense. Então, assim, eu já falei para o Alexandre que o Moro é a criptonita dele. Porque é o primeiro assunto, corrupção. Acabou a eleição. O Moro acaba com ele. E aí pode trazer qualquer fato que quiser, não vai enfrentar. Um estava de um lado da trincheira e o outro estava do outro, mesmo que em lutas opostas. Um é encarado como vilão e é vendido como vilão há 20 anos, e o outro é vendido como herói. E não é na Gazeta do Povo, não é na Tribuna do Paraná, é no Jornal Nacional, meu filho. É um canhão, assim, inimaginável. O voto do Moro é um voto inercial de tanta propaganda que fizeram para esse cara. Então vai ser uma eleição engraçada, velho. Bem engraçada. A turma mais velha da política aqui tentando sobreviver, vão investir muito em campanha em proporcional. Então eu acho que as campanhas proporcionais vão ficar mais caras. E os grupos que têm domínio de secretaria, tal, domínio majoritário dos últimos 16 anos, né, que é Beto mais Ratinho, que é o mesmo grupo político, vão fazer de tudo aí para levar para segundo turno e tentar ganhar do Moro. E o Moro tem que ganhar no primeiro, porque senão o segundo vai ser muito pesado para ele. E aí, Juninho, tem esse valetão aí? Só coloquei o valetão para lembrar que estamos com 6 valetes.
Mais Você viu 4 que Valete Plus. Tá mudo. O pessoal não quer me ver dançar Macarena. Acho que é isso. Se bater os 10, vamos dançar nós 3 aqui. Eu, o Junito e o França ao mesmo tempo. Mas eu achei que o França tá feliz. Chamei ele pra live. Nossa, França, 3,3%. Você, né, começou pá agora, fez suas redes Deixa eu trazer uma sociais. curiosidade para você. França tá totalmente blazer, cara. O França tá ok. Eu estava conversando com o Pedro Deirós essa semana, né? Eu estava falando de eleição de proporcional aí no Paraná, França. E eu fiz uma conta extremamente pessimista. Eu gosto de trabalhar com o maior realismo possível. Vamos imaginar que o desempenho máximo que o Renan possa atingir no Paraná seja de 10%. Eu botaria a mesma coisa em Santa Catarina, por conta desse bolsonarismo exacerbado, polarização, dificuldade. 10%. Desses 10, vamos imaginar que o Renan converta 1/3 para a chapa. Entre chapa, voto de legenda. Cara, deu a eleição do nosso deputado federal aí. Não é meter uma cadeira. É uma cadeira. 3,3, exatamente uma cadeira. E aí você tem esse 3 agora. Nós estamos há 6 meses da eleição ainda, nós estamos muito tranquilos. Você já tem isso. Nosso voto já está casando, já está diluindo. Cara, essa eleição está ficando muito boa. E o legal, se vocês verem, eu não faço vídeo. Eu produzo conteúdo, produzo roteiro, mas quem está gravando são os moleques que precisam fazer voto para deputado. A minha pontuação é uma pontuação de branding, é uma pontuação de posição, é o cara ver missão lá e apertar. Óbvio, eu fico tranquilo e a gente tem essa tranquilidade porque eu sou legitimado pelo processo. Então, a hora que aparecer o meu nome, a marca estará vinculada, muito bem vinculada ao personagem. Então, isso está tranquilo. O que é chegar agora? Pegar esse 3x3, terminar de fechar a chapa, que isso dá um gás para a turma. O Renan com 4,5, perdendo na margem para o Zema, no estado que você tem Deltan, Chiquini, todo mundo com o Zema. Maravilhoso. Não, o Chiquini já deixou claro que ele sempre foi bolsonarista. Não quer deixar o Bolsonaro do Chiquini, que é do Bolsonaro. Então, assim, cara, é continuar o trabalho. Agora é fechar a chapa. Sabe aquela tabelinha, nome, cidade, voto? Chegar lá e bater os votinhos. Na estrutura, no que a gente pensa que cada um pode entregar. E o resto é brigar na majoritária e brigar cada um, cavar sua própria trincheira, seja em Santo Antônio da Platina, seja em Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão, e buscar o voto local. Pedir voto por Renan, ter ressonância, vamos ter ressonância no estado inteiro. Então, por isso que estamos preferindo hoje um cara que é militante há 10 anos do MBL, nunca fez campanha, do que um cara que foi candidato a vereador na última e fez 200 votos. Porque esse cara conhece a história, esse cara vai defender com legitimidade. E outra, criar sua legitimidade local, encontrar sua bandeira, encontrar sua luta local, construir teu nome, porque, de novo, tô indo para uma eleição em glória? Não tô. Se eu saio com 5, 6%, é sinal que eu tenho 10 para prefeito em Curitiba. E a eleição de Curitiba vai ser outra coisa. Podemos crescer ainda e podemos passar esses caras. A depender do que vem de Banco Master, de impeachment de ministro, a gente pode caminhar ao que o seu grande oráculo, Ricardo Barros, falou em 2018, que ali não foi uma eleição para eleger, foi uma eleição para demitir. Ele sempre foi um cara de 150 mil votos, foi para 60. Teve que gastar a estrutura ao limite para conseguir se eleger, mas sobreviveu. A gente pode ter o mesmo processo agora. Então, às vezes, o cara lá, pequenininho e tal, Renan Santos. Esse é o cara do Renan Santos? História de voto.